O que são crenças limitantes e como a gente pode identificá-las nas nossas vidas? Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Espaço Asha. Eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade e tudo aquilo que te conecta à sua essência. Eu acho que tá meio torto. Deixa eu ver. Ou será que é toque só? Acho que tá. Acho que tá bom. Bom, gente, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando naquele formatinho. Quem ainda não assistiu esse vídeo que eu falei sobre uma criação mais espontânea e mais livre que eu queria trazer aqui para esse canal, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista para você entender o que eu tô falando, mas vou explicar brevemente. Essa semana eu tive uma reflexão sobre criação, sobre espontaneidade, sobre eu me permitir ser mais eu mesma e sobre eu podar menos a minha expressão criativa, seja no meu trabalho, na minha vida como um todo. E eu estou me permitindo a criar conteúdos simplesmente sentando aqui nesse sofá e ligando a câmera. Então, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo nesse formato e espero que vocês estejam gostando desse novo formatinho, certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Para quem ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, caso você queira me acompanhar mais de pertinho, mais no dia a dia. E eu fiz uma enquete na semana passada perguntando um tema do mês para focar. Porque, gente, vamos concordar, o universo do autoconhecimento e da espiritualidade é uma imensidão de temas e eu confesso que às vezes eu quero falar sobre tantas coisas, mas eu sei que a gente precisa ir um pouquinho de cada vez e cada pouquinho, cada tema, existe uma imensidão dentro daquele tema. Então, eu comecei a fazer essa enquete para vocês me ajudarem, para vocês ajudarem a construir e a criar esse conteúdo junto comigo e também para que eu crie coisas que realmente estejam alinhadas com as necessidades de vocês hoje. E a enquete venceu crenças limitantes. E eu tô aqui pingando, gente, de calor. Tá muito calor. Não sei se de onde você tá me escutando tá calor, mas assim, aqui tá muito calor. Eu tive que fechar a janela porque senão ia ficar muito barulho. Mas voltando, o que são crenças limitantes? As crenças limitantes, elas são ideias, são crenças enraizadas dentro de nós, no nosso mental, e que a gente enxerga aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu gosto de dizer que as crenças limitantes, elas são como se fossem lentes que a gente usa e que vão determinar a forma como a gente enxerga o mundo e como a gente se enxerga também. Então, essa lente, ela não só funciona para como a gente olha o mundo, as pessoas à nossa volta, mas ela também funciona como a gente olha a nós mesmas. E essas crenças, elas permeiam as nossas vidas e elas direcionam as nossas ações, porque tudo aquilo que a gente crê, que a gente acredita, a gente cria, tá? Por trás de todas as nossas ações existem crenças por trás. Então, as nossas crenças, as nossas lentes, elas determinam a nossa realidade. Elas dão ali o tom da nossa manifestação nas nossas vidas, do que a gente vai manifestar nas nossas vidas. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre crenças limitantes. Eu sei que às vezes esse assunto é um assunto que tá meio batido, né, que muita gente fala sobre isso, mas é porque ele realmente é muito importante, porque ele influencia muito nas nossas vidas e na criação da nossa realidade, tá? E essa metáfora que eu uso das lentes, guardem ela aí com vocês, porque o porquê das crenças limitantes influenciarem tanto as nossas vidas. Porque imagina que você tem uma lente, certo? E essa é a forma que você enxerga o mundo. Você não consegue ver que existe algo além daquilo, que existe algo diferente daquilo, porque aquela é a sua visão. Então, entende que é muito importante a gente conseguir identificar quais são as crenças, porque a gente consegue abrir um mundo de novas possibilidades, um mundo de formas de enxergar
os outros, a vida e a nós mesmas também. E eu gosto de dar um exemplo que é perfeito, assim, para vocês entenderem o quanto isso pode influenciar, o quanto as crenças elas influenciam as nossas vidas e quanto às vezes a gente nem consegue perceber isso, porque justamente elas são essas lentes, elas funcionam como essas lentes. Eu lembro que lá com os meus 18 anos, eu lembro que eu tinha saído já da escola e eu tava fazendo um cursinho. E eu lembro que a sala do cursinho era enorme, eram aquelas salas enormes. E eu não gostava, eu nunca fui aquela pessoa que gostava de sentar na frente, né? Então, eu sentava mais longe. Só que eu comecei a perceber, e só pra você ver, vivendo essa situação na minha vida, que eu comecei a perceber que realmente eu tava com uma dificuldade de enxergar a lousa. Eu não conseguia, doía minha cabeça, eu ficava forçando. E eu não achava que eu precisava de óculos, eu não usava óculos ainda e eu realmente não achava que eu precisava de óculos, porque o mundo que eu via, as coisas que eu enxergava, da forma que eu enxergava, pra mim era aquilo, pra mim o mundo era daquele jeito. Pra mim, a visão, a forma como eu enxergava as coisas era daquele jeito, eu não precisava de óculos. Até que eu tive esse episódio, essa situação, né, esse ambiente que me colocou ali naquela situação em que eu tive um gostinho de que existia a possibilidade de ser diferente daquilo que eu achava que era. Que eu olhei e falei, não, mas acho que eu não preciso, mas eu realmente vi que estava difícil para enxergar. E aí eu fui no oftalmo e realmente eu precisava de óculos. E gente, eu me lembro até hoje, quando eu coloquei o óculos, e eu lembro que eu fui, né, depois de fazer o óculos, de ir no oftalmo e retornar para a sala, e eu coloquei o óculos e enxerguei a lousa, juro por Deus, gente, parece que era um novo mundo. Realmente eu tava enxergando um novo mundo. E eu falei, caraca, quanto tempo será que eu vivi sem enxergar o mundo dessa forma? Nessa nitidez, nessa vivacidade, né, que eu não estava enxergando. Então, esse é um exemplo que eu trouxe da vida prática e que representa perfeitamente como as crenças elas têm efeito nas nossas vidas. Como muitas vezes a gente passa uma vida inteira achando que a vida é daquele jeito, que o caminho é esse mesmo. Porque lembra que eu falei que crenças são verdades absolutas? Então a gente acredita que é assim. Aquilo é como tem que ser, aquilo é o normal, aquilo é a realidade. E a gente não se permite pensar na possibilidade de que não. Existem muitas outras possibilidades, existem muitas novas formas de ver o mundo, de enxergar o mundo, e que quando a gente se permite, primeiro identificar essa lente, identificar que nós temos lentes, todos nós temos essas lentes de crenças, se permite tirar e ver que a gente pode colocar diversas outras lentes e enxergar o mundo de diversas outras formas, aí que a coisa começa a realmente melhorar. A gente começa a expandir e a gente começa a ver que existe muito mais, que existem muitas possibilidades para as coisas. Então, independente do desafio que de repente você esteja vivendo hoje, saiba que muito provável por trás desse desafio que você está vivendo existem muitas crenças limitantes que estão te impedindo de ver, de enxergar diversas outras possibilidades de soluções, de formas de realizar que você não está conseguindo enxergar e que você nem pensa na possibilidade de existir essas possibilidades, certo? Então, gente, percebem? Eu acho que até aqui, com esse exemplo, vocês já conseguiram entender o quanto as crenças limitantes e as crenças como um todo, elas realmente vão conduzindo as nossas vidas, tá? E as nossas manifestações na vida. E o quão importante é a gente falar sobre isso, olhar para as nossas crenças, identificá-las. Então agora eu vou compartilhar com vocês
formas que vocês podem usar e aplicar na prática na vida de vocês para vocês conseguirem identificar. Porque uma coisa é fato, gente. Justamente por elas agirem nesse formato de lente, talvez a gente não consegue identificar que nós temos crenças limitantes. Às vezes é um trabalho realmente que não é da noite pro dia que a gente consegue identificar logo de cara que a gente tem. Porque às vezes elas estão tão enraizadas dentro de nós que aquilo faz tão parte da gente que a gente realmente não consegue nem perceber que elas existem, porque aquilo é como se fosse um natural, é como se fosse o ar que a gente respira. Então, essas formas que eu vou compartilhar aqui com vocês de identificação, elas vão te ajudar de pouco a pouco a chegar nesse lugar de identificar, porque como eu sempre falo, só o que é visto pode ser transformado. Então, o primeiro passo para a gente conseguir transformar as nossas crenças, para a gente conseguir construir novas crenças expansivas, crenças positivas nas nossas vidas e, consequentemente, realizar, mudar a criação, a manifestação das coisas nas nossas vidas, a gente precisa identificar. Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é a observação de pensamentos, certo? Porque quando a gente fala de crenças, se a gente fosse falar um local que elas se instalam, né? Elas se instalam no nosso corpo mental, na nossa mente. E eu falo também, além desse exemplo da lente, eu gosto de dizer que elas funcionam como programas, como aplicativos. Então imaginem que a nossa mente, ela é um grande computador e os nossos pensamentos e as nossas crenças são aplicativos que estão rodando ali. Então, a gente precisa hackear esse sistema. A gente precisa olhar para esses aplicativos que estão rodando, né, nesse nosso grande HD, nesse nosso grande computador, e desinstalar esses aplicativos e instalar novos aplicativos, certo? Então, essa primeira forma é realmente observação de pensamentos, tá? Então, isso vai exigir para você autoobservação diária, que é algo que é imprescindível no processo de autoconhecimento. Experimente, dia após dia, diariamente, você começar a instigar esse olhar observador de si mesmo. Então, e para isso a gente precisa de presença, gente. Tá? Que eu sei que às vezes é uma coisa que tá difícil nos últimos tempos a gente estar em presença, mas a gente precisa de presença para observar os nossos pensamentos. Então, abri os olhos, comecei o meu dia, eu já começo a observar o que está chegando no meu campo, no meu corpo mental. O que está chegando, o que eu estou pensando agora, o que eu estou pensando agora? Se pergunta sempre isso, o que eu tô pensando, o que eu tô pensando, o que eu tô pensando agora. E identifique esses pensamentos que você tem ao longo do seu dia. E anote. Então tenha um caderninho, tenha uma folha que você consiga anotar esses pensamentos, tá? E você vai ver que normalmente existe um padrão. Se você se propor a fazer isso mais do que um dia, então ao longo de uma semana, seria maravilhoso se ao longo de um mês, ao longo de 3 meses, seria ainda mais maravilhoso, mas você consegue identificar padrões de pensamentos, que são pensamentos que são dominantes, que eles se repetem ao longo dos dias. Então, quando você consegue identificar esses padrões, você consegue chegar em crenças, tá? Em crenças que são limitantes ou crenças expansivas. Afinal, a gente não tem só crença limitante, né, gente? E aí, tem até... Eu não vou lembrar a fonte certa, tá? Mas se eu não me engano, eu não sei se é no Milagre da Manhã ou no Poder do Hábito, é algum desses livros que falam, ou do Essencialismo, eu não lembro, tá? Mas falam que 98% dos pensamentos que a gente tem no nosso dia, algo assim exorbitante, eles são repetições
de pensamentos que a gente teve ontem e anteontem e anteanteontem. Então, os nossos pensamentos, eles não têm ali uma diversidade. Normalmente são coisas que realmente se repetem. Então, isso justifica ainda mais a importância da gente se observar para entender, ok, então qual que é a predominância dos meus pensamentos ao longo do dia? O que eu penso diariamente e com frequência? E aí, essa é a primeira forma, tá? Porque aí, através dessa anotação, dessa autoobservação, você vai começar a identificar que tem padrões ali. E esses padrões são o que você acredita, tá? Sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as coisas, certo? A segunda forma é a observação de comportamentos, tá? Então, a gente tem essa tríade que eu falei de pensamentos, eu vou falar de comportamentos e depois eu vou falar de emoções. Os comportamentos, eles são reflexos das nossas crenças, tá? Então, eu acredito que algo tem que ser dessa forma, tá? E é porque a crença normalmente é assim, verdade absoluta, então é assim, tem que ser. Eu acredito que... Deixa eu dar um exemplo, sei lá, um exemplo besta. Eu acredito que o arroz tem que ser feito com cebola e alho. Essa é a minha crença, ele tem que ser feito com arroz e alho. E aí, o que eu vou fazer? Se é isso que eu acredito, eu sempre farei o meu arroz com o arroz e alho. Com cebola e alho. Falei arroz com arroz e alho. É arroz com cebola e alho. Completamente doida. E aí, se aquela é minha crença, aquele será o meu comportamento. É aquilo que eu vou criar, é aquilo que vai ser a minha ação. Então, eu sempre vou fazer o meu arroz com cebola e alho. E aí, eu nem me dou a possibilidade de talvez colocar um outro tempero, ou talvez não usar nenhum tempero, ou talvez... Entende? Eu não consigo sair desse comportamento. Então... Perceba, mais uma vez, os comportamentos repetitivos que você tem na sua vida. Perceba os seus hábitos, aquilo que você faz repetidamente. E, como a gente está aqui falando de crenças limitantes, então olhe para os seus comportamentos disfuncionais. Olhe para os seus comportamentos que não são saudáveis, os hábitos que não são saudáveis, certo? E aí, você vai conectar o exercício anterior com esse. Então, se eu tenho determinado comportamento, o que está por trás desse comportamento? E aí, provavelmente, vai vir um pensamento. E esse pensamento é a crença, tá? Então, essa também é uma forma de você fisgar as suas crenças limitantes através dos seus comportamentos. E por fim, terceiro, a tríade, por fim não, tem mais outras, tá? Mas pra a gente fechar essa tríade, tem as nossas emoções. Porque, gente, às vezes, nesse processo de autoobservação, pode haver uma resistência da gente conseguir identificar esses pensamentos. E algo que eu sempre recomendo é, olhe para suas emoções, olhe para o seu sentir. E aí vão ter pessoas que vai ser mais fácil olhar para o pensamento, tá? Que são pessoas mais racionais, e vão ter pessoas que são mais emocionais. Então vai ser mais fácil olhar para a emoção e depois o pensamento. E as racionais vai ser mais fácil olhar para o pensamento, depois para a emoção. Então, no caso da emoção, perceba as suas emoções predominantes ao longo da sua semana, do seu dia. Quando acontecem coisas específicas na sua vida, que de repente tem uma influência, teve ali algo forte em você, perceba o que você está sentindo. Eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo alguma dor, eu tô sentindo inveja, eu tô sentindo ódio. Perceba o seu sentir. E aí, quando você sente, ok, eu estou me sentindo triste, qual o pensamento que está me vindo? O que eu estou fazendo? Quais são os meus comportamentos e o que eu estou pensando que está me gerando essa sensação de tristeza, essa emoção de tristeza? E aí, mais uma vez, é mais uma forma da gente fisgar
as nossas crenças, certo? E aí, finalizando aqui a tríade, né? Pensamento, comportamento e emoções, tem algo que é muito importante, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente identificar crenças limitantes, que é a gente explorar a nossa história, tá? Porque uma coisa é fato, gente. Muitas das nossas crenças limitantes, não todas, mas a grande maioria delas, elas têm origem no nosso passado, elas têm origem na nossa infância. Imaginem que a gente tem crenças ali que são pilares, tá? Que norteiam ali a nossa vida. E essas crenças, elas se fragmentam, é como se fosse um guarda-chuva e elas vão se fragmentando em pequenas crenças. E essas grandonas, elas normalmente têm origem na nossa infância. Então, através da nossa criação, dos seus pais, de quem te criou, isso influencia muito, porque quando a gente está lá na nossa infância, quando a gente é criança ainda, a gente está muito aberto. Então, a gente absorve muito o que a gente escuta, a gente absorve muito o que a gente vê, comportamentos, emoções, falas, a gente absorve isso. E como a gente ali ainda está na nossa inocência, na nossa imaturidade emocional, a gente tá ali, a gente acabou de chegar no mundo. Então, em quem a gente vai acreditar? Nos nossos criadores. Em pai, em mãe, quem a gente criou, nos nossos professores, nas pessoas que estão ali à nossa volta no nosso ambiente, na nossa infância. Então, tudo que a gente escuta nessa fase da nossa vida, é muito provável que a gente pegue aquilo como verdade absoluta. Então, se você cresceu numa família com muitas crenças religiosas, você vai carregar essas crenças. Se você cresceu numa família com crenças de escassez, de dinheiro, você vai carregar isso, tá? É algo que é quase que inevitável ali. Então, olhar para a nossa história, então lembrar de falas dos nossos pais, lembrar de falas dos nossos criadores, então avó, avô, tio, irmãos, professores, pessoas que foram realmente presentes ali na sua infância, isso te ajuda também a identificar, a fisgar essas crenças limitantes, que muitas vezes você acaba repetindo e você nem percebe, tá? Isso é muito normal de acontecer. Muitas vezes aquilo tá tão rodando no nosso sistema há tanto tempo que a gente nem consegue perceber que realmente a gente acaba repetindo aquelas crenças, a gente acaba levando aquelas crenças como verdade absoluta ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, relembre de coisas que você escutava. Ah, dinheiro não dá em árvore. Ah, você tem que quem é rico tem alguma coisa estranha. Ah, quando tá tudo bom, o santo desconfia. Sabe essas crenças? Então, tudo isso é crença, tudo isso que eu falei pra vocês é crença, tá? E a gente precisa realmente resgatar isso para que a gente veja se elas estão rodando no nosso sistema também, porque pode ser que sim, pode ser que não, e realmente validar isso. Validar se isso é verdade, validar se isso é real, validar se isso tem congruência com o que eu acredito hoje, com os meus valores hoje, com quem eu sou hoje, tá? Então, explorar a sua história é um dos exercícios mais importantes, certo? Porque ali a gente consegue pegar muita crença. Esse é um exercício que eu faço com aluna, com assistida, que eu consigo pegar muitas crenças através desse olhar para a criação, para o passado. E por fim, a gente tem um último exercício que eu falo que é uma experiência externa, é pedir um feedback externo, tá? De pessoas à sua volta que convivem com você, tá? É importante que sejam pessoas que convivam com você e pessoas que você confie, porque esse lugar de perguntar pro outro, eu já fico meio assim, mas eu sei que às vezes é importante porque
o outro às vezes traz uma visão que a gente não consegue ver sozinho. Eu acredito que esse processo de autoconhecimento, ele é muito junto, né? Não só do terapeuta, mas também de quem convive com a gente. Então, escolham pessoas que você realmente confia e que convivam com você. Por que é importante que convivam? Porque uma pessoa que te vê uma vez por mês, ela não vai identificar seus padrões, as suas crenças limitantes, tá? Se ela falar, vai ser algo muito pontual. Então é interessante que sejam pessoas que realmente convivam com você e pergunte se elas têm alguma visão sobre alguma crença que você pode ter que talvez você não consiga enxergar isso, tá? E aí, assim, você precisa, para fazer isso, todo esse exercício que eu falo para a pessoa perguntar para o outro, eu sempre gosto de dizer assim, é importante você ter a maturidade para estar aberta à escuta, porque se você está perguntando, você tem que ter maturidade para receber o que vier. E você não precisa validar como verdade o que a pessoa vai falar. Mas você está perguntando. Então, se a pessoa falar algo que talvez você não gostar, você não vai sair atacando a pessoa, certo? Então, esteja com esse posicionamento de abertura para receber o que vier, o feedback que vier, pegar aquilo e olhar. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Essa é a proposta desse exercício, tá? Porque até vou trazer um exemplo meu, que eu tenho, aqui na minha experiência, eu tenho muitas crenças de escassez. E meu marido, um dia, ele falou assim, você já percebeu que toda vez que você termina de comer, você sempre deixa um pouquinho no prato? Toda vez, não tem uma vez, ele falou, Camila, não tem uma vez que você come que você não deixa um restinho no prato. E eu nunca tinha parado pra pensar, eu nunca tinha me dado conta daquilo. E aí, depois que ele falou isso, eu comecei a perceber e realmente eu sempre deixava um restinho. E aí eu comecei a me aprofundar nessa autoobservação, que até hoje eu vejo que eu faço isso às vezes, porque são crenças muito enraizadas mesmo. E aí eu percebo esse impulso mesmo interno, que é uma coisa da crença, que quando ela tá muito enraizada, de realmente, às vezes eu deixo mesmo, intencionalmente, eu deixo um pouquinho, que eu vou jogar fora, mas eu deixo, eu não como tudo, eu não limpo o prato. Isso é uma crença de escassez, tá, gente? Então, esse é um exemplo de um feedback externo que me trouxe esse insight que eu nunca tinha percebido, certo? Um pássaro acabou de passar aqui. Então, essa é a nossa última prática, exercício para você identificar as suas crenças. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Não deixem de colocar isso em prática, de colocar pelo menos um desses exercícios em prática na vida de vocês e me compartilhem, depois compartilhem aqui nos comentários como foi para você fazer esses exercícios, se você já sabe quais são suas crenças, se você conseguiu identificar alguma crença a partir do que eu trouxe aqui para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Então não deixa, né? Acho importante dizer, não deixa de curtir aqui, compartilhar com alguém que você acha que é importante assistir esse vídeo e não deixa de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse, certo? Então um beijo e até o próximo vídeo.